A paz do Senhor esteja no seu coração, sua bênção e seu favor esteja na sua família. Estamos hoje no 15º dia do nosso jejum da família, quando a presença de Deus enche a nossa casa. E o tema de hoje é: tudo aquilo que você honra e abençoa, cresce. Tudo que você honra, tudo que você abençoa, cresce. O que eu vou compartilhar hoje com você é algo que você poderá usar para abençoar aqueles ao seu redor e também a sua própria vida em todas as áreas. Se você acreditar nesse valor, nesse princípio, com certeza você pode ser muito abençoado por praticar essa verdade. Eu gostaria de compartilhar com você sobre a palavra honra. Eu sei que você já ouviu essa palavra e talvez você tenha conceitos formados a respeito dela, mas é necessário olhar para as verdades da palavra de Deus aqui. Honra significa abençoar, abençoar. Em hebraico, a palavra para honra é kabad, e o substantivo dela é kabod. Kabad significa peso, ser pesado, dar peso. Quando você diz que honra o Senhor, por exemplo, você está dizendo que dá peso à sua palavra, que dá peso à sua presença. Isso é honrar, dá peso à pessoa que está ali, ao Senhor. Quando você honra uma pessoa, você está dizendo que ela tem peso na sua vida, que ela é importante na sua vida. A palavra glória é também kabod em hebraico. Então, quando eu dou atenção à minha esposa, quando eu atribuo valor ao que ela diz, quando eu dou peso às suas palavras, eu estou, na verdade, honrando a minha esposa, porque eu estou valorizando ela. Por outro lado, uma das palavras no hebraico para maldição é kalal. Mas ela também significa estimar pouco, fazer pouco caso, tratar com desdém, tratar com desprezo. Isso é amaldiçoar no hebraico. Essa palavra é traduzida muitas vezes como maldição. No entanto, existe uma outra palavra para maldição também, que é arar, que significa colocar uma maldição em alguém. Mas a palavra kalal significa amaldiçoar por meio do estimar pouco, atribuir pouco valor, fazer pouco caso de alguém. Interessante. Quando você estima pouco, quando você faz pouco caso, a Bíblia diz que você está na prática, ainda que às vezes você não tenha consciência disso, você está amaldiçoando e não abençoando. Então, por exemplo, quando o seu filho fala com você e você não lhe dá atenção e faz pouco caso, ainda que isso jamais tenha passado pela sua mente, na prática você está amaldiçoando a vida dele. Isso é sério. Nem sempre nós usamos a palavra, por exemplo, bênção, quando vamos abençoar alguém. Muitas vezes basta dizermos palavras positivas para darmos peso àquela pessoa. Certamente você nunca pensou em amaldiçoar seus filhos ou seu cônjuge, mas é isso que fazemos quando lhes atribuímos pouco valor, quando fazemos pouco caso deles. É interessante que a palavra abençoar no hebraico é barak, mas ela também significa ajoelhar-se e abaixar-se. Tem muitos significados. Quando nos ajoelhamos, então, por exemplo, para falar com os nossos filhos pequenos, olhando nos olhos deles, estamos abençoando-os de acordo com a Bíblia, porque estamos valorizando o que eles dizem. Olha o que diz a Bíblia aqui em 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa é a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Veja, esse texto se refere ao sumo sacerdote, Eli, que não disciplinava os seus filhos. O Senhor estava irado porque Ofni e Finéias estavam tratando as coisas da casa de Deus com desrespeito. O que o Senhor diz é que aos que me honram, a palavra aqui é kabad, eu honrarei, mas os que me desprezam serão kalal, ou seja, serão tidos por pouca estima. Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Mais uma vez, neste texto, a palavra amaldiçoar aparece 2 vezes, mas no hebraico são 2 palavras diferentes. Tem 2 amaldiçoar, mas são 2 palavras diferentes. O Senhor diz, amaldiçoarei, arar, o que te amaldiçoarem, calau. Em outras palavras, eu vou amaldiçoar os que fazem pouco caso de você. Que coisa, hein? Vou amaldiçoar os que fazem pouco caso. E os que tiverem você em baixa estima, eu e os amaldiçoarem. Tenha, portanto, muito cuidado quando você fizer piadas sobre pessoas, fazendo-as se sentirem pequenas, desprezando, diminuindo. Essa é uma forma de amaldiçoar, segundo a Bíblia. Muito bem. Pastor, por que eu devo abençoar? Porque tudo que você abençoa se multiplica. Amém. Tudo aquilo que você foca a sua atenção, tudo aquilo que você atribui peso, você abençoa. E tudo que você abençoa se multiplica. Tudo que você abençoa cresce. A Bíblia nos mostra, em Mateus 14:19, que o Senhor pegou 5 pães e 2 peixinhos e os abençoou. E quando ele abençoou, os pães se multiplicaram. Você não abençoa seus filhos e cônjuges tendo que dizer, eu te abençoo. É claro que dizer eu te abençoo é muito bom, mas na prática e na verdade nós liberamos bênção quando nós damos atenção, quando nós atribuímos valor. Nós damos peso ao que o outro diz. Se em vez disso, porém, fazemos pouco caso do nosso cônjuge, não damos peso à sua presença e às suas palavras, nós estamos na prática amaldiçoando, ainda que nunca tenha passado pela nossa mente fazer isso. Mas tudo aquilo que você amaldiçoa, seca. Veja, o que você abençoa, cresce. Mas o que você amaldiçoa, seca, torna-se menor, morre. Como aconteceu com a figueira, por exemplo, que o Senhor amaldiçoou. Mas tudo aquilo que abençoamos cresce e se multiplica como 5 pães que alimentaram uma multidão. Esse princípio, obviamente, também se aplica à vida, à sua vida. Quando você atribui valor e foca a sua atenção nas coisas boas do seu cônjuge, dos seus filhos, essas bênçãos vão multiplicar e crescer. A palavra de Deus diz em Êxodo 20:12 que você deve honrar o seu pai e a sua mãe, por exemplo, para que se prolongue os seus dias na terra. Veja, a palavra honrar ali é kabad, que significa dar peso. Todavia, lá em Deuteronômio 27:16 diz, maldito aquele que despreza seu pai e sua mãe. A palavra desprezar, nesse contexto, é calau. Ou seja, desprezar é tratar com desdém, é fazer pouco caso. E isso acontece quando você ignora seus conselhos, ignora a sua presença, não os reconhece, não dá atenção a eles. Quando os filhos fazem isso, estão amaldiçoando os pais. Mas quando dão peso às suas palavras, kabod, estão abençoando-os. Depois de adultos, não temos de fazer tudo que nossos pais nos dizem, mas devemos honrá-los sempre, sempre. Tudo que você abençoa, multiplica em quantidade e qualidade. Quando você abençoa a sua esposa, por exemplo, você aumenta a qualidade dela, você aumenta o seu relacionamento. Quando você dá peso aos aspectos negativos do seu cônjuge, você está abençoando o negativo. E isso vai crescer. Que coisa, né? Tudo que você abençoa cresce. Então, se você abençoa coisas boas, vai crescer. Mas você dá peso à coisa ruim, vai crescer a coisa ruim também. Mas se você desprezar o que é ruim no cônjuge, vai morrer. Né? Quando você dá atenção aos aspectos negativos, você está honrando esses aspectos ruins. E porque você dá peso a eles, o resultado é que vão crescer e aumentar em sua vida. Deus quer que coloquemos nossa atenção no positivo. E dessa forma, abençoamos o positivo. Abençoe o positivo na vida do seu cônjuge. E o resultado é que ele vai se multiplicar. Mas ignore o negativo. Faça pouco caso dele, despreze-o. E esses aspectos negativos serão amaldiçoados. E tudo aquilo que amaldiçoamos seca e morre. Muitas pessoas procuram descobrir o segredo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Mas a resposta está no fim do capítulo. Verso 28 e 29, quando a Bíblia diz, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres
procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Que coisa! Quando o seu marido a elogia, ele está abençoando-a, e tudo que ele abençoa, cresce e floresce. Esse é o segredo dessa mulher. Tinha um marido que louvava ela. O princípio da honra, ele deve acontecer também no casamento. Então, porque só se ama o que de fato se honra. Quando nós falamos bem do que amamos, isto o torna maior aos nossos olhos. Quando honramos e elogiamos o nosso cônjuge, nosso afeto espontaneamente vai crescer. A honra faz com que o outro seja grande. Quando honramos, colocamos em evidência, elogiamos, ressaltamos suas qualidades. O marido que ama a esposa diz: olhe só como ela é sábia, como está bonita. Quando eu honro a minha esposa, ela aumenta de tamanho para mim. Amém. Chegando ao ponto de ficar tão grande que não é possível não ser apaixonado por alguém a quem eu honrei tanto. A honra tem esse poder. Mas onde há desonra, os relacionamentos são destruídos. Nós vivemos uma geração de desonra. Nossa geração não respeita mais os idosos, as autoridades, os pais, os professores, os líderes espirituais. E quando se casam, não sabem como honrar também o seu cônjuge, claro. Por causa disso, muitos deixam de experimentar o sucesso e a prosperidade, porque a honra é a semente para o êxito. E o êxito é a semente para a prosperidade. Só há aprendizado onde há honra. Se alguém não honra você, ele também não ouvirá quando você falar. Não pode receber de você. É por isso que os pais e os professores devem ensinar a honra aos filhos e aos alunos. Pois caso contrário, não aprenderão. Não adianta ir pregar num lugar onde ninguém te honra. Por quê? Porque não vão receber. Só há relacionamentos saudáveis com honra. Não temos problemas de relacionamento com aqueles a quem honramos. Olhamos para a vida das pessoas que vivem no princípio da desonra e percebemos que elas estão sob selo do fracasso. Não prosperam, não rompam, não avançam. Só podemos amar aquilo que abençoamos e honramos. Você nunca vai ter dificuldade de andar com alguém que você honra. Porque existem tantos problemas no casamento. Porque existe muita desonra entre os cônjuges. Essa que é a verdade. Quando você decide honrar, o problema acaba. Na verdade, se apenas um decidir honrar o outro, os problemas seriam resolvidos. A honra cresce quando há gratidão. A gratidão é a prova do reconhecimento de que o outro nos abençoou de alguma forma. O que receberemos na vida depende de quem escolhemos honrar. Você não pode ter o que não abençoa, você nunca receberá o que você mesmo critica e diminui. A honra é uma chave essencial no casamento. A palavra do Senhor ensina que a mulher deve honrar o seu marido. Efésios 5:33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A palavra respeito significa honra. Portanto, esposas, honrem seu marido. Mas para o homem, a ordem é, em 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A palavra consideração também é o mesmo que respeito e honra. Assim, tanto a mulher quanto o marido devem honrar, respeitar, considerar um ao outro. O texto diz que o marido deve tratar a esposa com dignidade, ou seja, com honra. Portanto, isso é um mandamento bíblico para ambos, marido e mulher. Nós só amamos o que honramos. Quanto mais nós honramos, mais amamos. Se quisermos que o amor para o nosso cônjuge aumente, devemos começar a honrá-los diante dos outros. Então, é muito importante que você também honre a posição das pessoas. Nós não podemos honrar uma pessoa se não honrarmos a posição que ela ocupa. Esse é um princípio válido em todos os contextos, inclusive no casamento. O exemplo bíblico é da rainha Vasti, cuja história está no livro de Esther.
Você pode ler lá depois. Durante uma festa promovida por Assuero, especialmente para os príncipes, ele era o rei e ela era a rainha, e ele promoveu especialmente para os príncipes. Todos já haviam bebido muito e então o rei mandou chamar a rainha para mostrar o quanto a sua esposa era extraordinariamente linda. Para a rainha Vasti, porém, ela não quis atender ao chamado do rei. O texto não explica suas razões por isso, mas podemos presumir algumas coisas. Os reis e os príncipes estavam bêbados e podemos supor que ela não quis se misturar com eles. Você sabe, muitas mulheres hoje fazem isso e pensam: ele está lá naquele churrasco bebendo, sabe que eu sou crente, mas quer que eu vá lá me sentar à mesa com ele. Ele quer que fique esperando, pois não vou desonrar o meu Deus. Mas uma mulher não pode honrar a Deus desonrando seu marido. Numa situação assim, ela deve se arrumar, ir aonde o marido está, sentar-se e deixar que ele mostre aos amigos o quanto ela é linda. Assim, ele se sente honrado. Muitas mulheres negam isso ao homem, achando que estão sendo usadas como bonecas de exposição, sem saber que estar bonita para ele e para que os amigos dele possam ver o quanto ele tem uma mulher bonita ao seu lado, também é uma forma de honrá-lo. No entanto, não foi isso que Vasti fez. Ela não quis honrar o marido e por isso nunca mais viu a face do rei, pois destruiu o seu casamento. Casamentos acabam quando há desonra. As pessoas que mais avançam na vida não são as mais inteligentes, e sim aquelas que honram. Às vezes, o inteligente não vai a lugar algum, pois não sabe honrar. Aqueles que se acham tão sabidos que não precisam honrar ninguém, ficam para trás, com toda a sua sapiência. Acham-se inteligentes, mas na verdade são tolos, pois não entenderam o princípio da honra. Quando não honramos a posição, não a temos, pois não recebemos o que não honramos. E a honra precisa ser pública, senão não é honra. Aquele que receber um profeta terá um galardão de profeta. Se receber o chefe em caráter de chefe, terá uma posição de chefe. E se receber o cônjuge como uma pessoa enviada por Deus na sua vida, terá o casamento mais feliz da terra. Como seus filhos tratam você? Com honra ou você permite desonra? Há um protocolo a ser respeitado na sua casa? Como que você e seu cônjuge tratam um ao outro? Lembre-se, todo relacionamento tem um protocolo. Eu não me refiro apenas a regras básicas de cortesia ou algum tipo de romantismo, pois essas palavras não traduzem o devido peso de honra. Romantismo é algo superficial, piegas, mas honra é algo sério e poderoso. Honra tem peso. Aliás, a palavra honra está relacionada com glória no Antigo Testamento e significa peso. Quando nós honramos alguém, somos respeitados. Como você trata o seu cônjuge no dia a dia? Existe algo chamado protocolo de tratamento. Você, marido, anda sempre na frente da sua esposa ou se esquece dela? Isso é desonra. Para de andar na frente da sua mulher. Espera ela. Amém. Não se esquece de quem é importante. Não deixa para trás quem é importante. O Senhor nos ajude, né, gente? Marido, sempre fale com a sua mulher em um tom brando. Falar asperamente é desonroso. Falar palavras chulas também. Às vezes, pode acontecer de, durante alguma discussão, você se exaltar e falar mais alto. Ninguém gosta de ouvir um homem gritando. Filhos não crescem saudáveis ouvindo o pai gritando. Uma mulher gritando só irrita, mas um homem gritando traumatiza. Por isso, o homem deve ter muito cuidado com a sua voz. Quando um homem grita com o outro, ele está chamando para briga. Porém, muitos maridos não medem o tom de voz com a esposa, pois acham que não haverá consequências.
Mas homens de verdade não gritam, muito menos com a esposa, pois é desonroso. Piadas e gracejos que diminuem o cônjuge são desonra. O marido não faz piadas sobre sua esposa. Ele pode até contar histórias engraçadas, mas que não a diminuem nem desonram. O marido também deve honrar a palavra da esposa diante dos filhos, procurando não desautorizá-la diante deles. Pode até conversar dentro do quarto depois, discordar, mas na frente dos filhos você não vai desfazer. Fazendo isso, ele demonstra seu amor por ela e respeito por seus sentimentos. A mulher que cuida da sua casa e a administra bem, conquista a confiança do marido em relação à decisão do dia a dia e recebe dele todo o apoio, pois a vontade dele é agradar a sua esposa e honrá-la. Em troca, uma esposa honrada pelo marido nunca afronta a autoridade dele como líder. A honra tem um poder espiritual extraordinário. Não permita que seus filhos o tratem com o pronome você, mas ensine-os a usar senhor, senhora. É bom para eles. Ao fazerem isto, eles honrarão os pais, entendendo que estão em uma posição diferente e precisam ouvir e obedecer. Muitos pensam o contrário, mas esse é um protocolo que tem importância e deveria ser usado em todas as casas. Não se pode honrar alguém sem reconhecer a sua autoridade. Há mulheres que não querem se submeter ao marido porque se acham melhores do que ele. Algumas realmente estudaram mais, são mais inteligentes e têm um salário melhor. Por isso acham que a submissão não se aplica a elas. Não têm revelação, o entendimento de que Deus colocou o marido como autoridade na sua vida, que a submissão não é pelo que ela é, ou pelo que ele é, por ser melhor do que ela, mas por causa da posição em que Deus o colocou. A mulher respeita e honra o marido quando aceita se submeter à liderança dele. Onde não há submissão, não há honra, pois somos incapazes de honrar aqueles a quem não reconhecemos. É preciso que a mulher reconheça que o marido foi enviado por Deus, levantado por ele sobre a sua casa. Quando ela decidir honrá-lo, verá os milagres acontecerem na sua vida, pois a honra tem o poder de mudar todas as áreas do casamento. Preferir em honra é colocar em primeiro lugar, é dar o melhor pedaço do frango, é abençoar e falar o melhor. Honrar é sempre exaltar e elogiar uma pessoa diante dos outros, é falar bem na presença dela e ainda melhor na sua ausência. Amém? Puxa vida, nós vivemos dias onde a honra é atacada. Todas as vezes que você fala de honra em algum lugar, as pessoas vão dizer que você é puxa-saco, que você é bajulador, que você é interesseiro, porque o inimigo sabe que a honra é algo muito poderoso em qualquer relacionamento. E a honra reflete Deus, porque Deus existe no ambiente de honra. O pai honra o filho honra o espírito honra o pai e o filho honra o pai. É um ambiente assim, quando você honra, você entra num ambiente de honra, de um ambiente poderoso, um ambiente de milagre. Você entra num ambiente divino, melhor dizendo. E a glória de Deus, então, enche a sua casa e o seu casamento. Eu gostaria de orar por vocês, vamos ficar de pé. Gostaria de pedir a Deus que nos ajude a viver um casamento de honra, uma família que honra uns aos outros e que o espírito da desonra seja quebrado na sua casa, no seu casamento, na sua família. Pai, nós oramos nessa manhã e ordenamos que toda a cadeia espiritual de desonra seja quebrada na casa dos meus irmãos. Palavras de morte, palavras de desprezo, palavras que diminuem, gritarias. Ó Deus, cessem. Amém. No nome de Jesus. Eu sei que muitos foram criados assim, foram criados num ambiente completamente desonroso. Mas agora, ó Deus, nasceram de novo. Amém. São novas
criaturas, novo homem, nova mulher. Não precisamos dar continuidade naquilo que estava errado na nossa família. Amém. Perdoamos o nosso pai, nossa mãe, mas nos levantamos hoje para sermos homens honrosos, mulheres honrosas. Queremos abençoar a nossa casa. Ó Deus, não amaldiçoamos, abençoamos. Amém. Não damos valor e atenção àquilo que é ruim no nosso cônjuge, nos nossos filhos, para que isso seque e morre. Mas valorizamos as coisas boas que eles têm, Amém. dando atenção, dando peso, dando valor. Ó Deus, respeitando, falando bem, falando palavras de vida. Dessa maneira, estamos abençoando. Vai crescer, vai multiplicar. Amém. E a nossa casa será cheia da sua glória e da sua presença, no nome de Jesus. Que você possa hoje, por que não? Talvez fazer uma pequena tarefa de honrar o seu marido, sua mulher, seus filhos ou seus pais. Faça um teste, honre alguém hoje e você vai ver a reação imediata que essa prática tem na sua vida em todas as áreas. Eu vou salvar essa live, talvez valha a pena você compartilhar ela nos seus grupos de WhatsApp. Mande para alguém. Amém. Abençoe a vida de uma pessoa que talvez também possa receber essa mensagem e ter a sua vida transformada. Deus te abençoe, fica na paz e fica na honra, no nome de Jesus.